E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de João, João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus disse-lhe: mulher, em que está a tua preocupação? Tem a ver comigo. Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estava ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda, até em cima. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem, os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Como esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consome. Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus lhe respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra pregada por Jesus. Jesus conhece a índole humana. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhes desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. João capítulo 3. O novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas
pelo fato de que eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés desmontou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. É isso que eu falo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. João Batista exalta Jesus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiu João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já é cumprida em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ok? Nós estamos aqui para poder direcionar a luz para Jesus, né, para Deus. Ele é a salvação, não eu. Eu sou simplesmente um canal de bênção, de palavra. Eu falo de Jesus, você ouve, e aí sim, você crê e será salvo por Jesus Cristo, não por mim. Eu não faço nada. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica de que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a lei de Deus permanece sobre ele. Ou seja, se você tem algum temor, né, não é necessário você ter medo de Deus, porque Deus não é o bicho papão.
nós não precisamos ter medo de Deus, nós temos que ter temor e tremor. Ou seja, eu creio que esse temor e esse tremor quer dizer que nós temos que ter respeito, conhecer Deus, saber aquilo que agrada a Deus, saber aquilo que desagrada a Deus e caminhar ali às pisaduras de Jesus, fazer como Jesus faria. Bom, nessa situação, Jesus faria isso. Então eu vou fazer a mesma coisa que Jesus faria. Porque essas coisas agradam a Deus, né? E assim nós, talvez, teremos direito à vida eterna. Deus dá para quem Ele quer, a quem Ele achar que é merecedor. Na verdade, nós não merecemos nada, né? Mas Deus vai agraciar pessoas com a sua graça, a sua misericórdia e maravilhosa graça. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!